Boa tarde. That's it. Boa tarde, acabou meu português. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigada por me permitirem falar nessa conferência. Inicialmente, eu me interesso em saber se há outros fonoaudiólogos aqui na plateia. Tem algum fonoaudiólogo? Uma pessoa? Mais algum fonoaudiólogo? Não? Ótimo. Vamos falar nós duas depois. Então, estou aqui hoje porque, como o Celso disse, nós tivemos a oportunidade de falar sobre o programa da doutora Howard e o meu, que chama Therapeutic Pathways. Então, Jen e eu somos já parceiras por 22 anos e, inicialmente, a ideia era, como fonoaudióloga, eu tinha muito claro da minha experiência que o poder da ABA era muito forte e a gente podia ver isso com as crianças com que trabalhávamos, mas também eu via que havia algumas coisas que podiam ser melhoradas ou fortalecidas, que a fonoaudiologia podia trazer em termos de como ver a programação feita para essas crianças. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso programa e o modelo integrado, como ele é. E, além disso, eu vou falar sobre normas de desenvolvimento, porque é uma parte muito importante do que nós acreditamos contribuir para nossos estudos de desfechos clínicos. E vou falar sobre também avaliação e consulta, como parte desse modelo, e também prioridade de tratamento, assim como objetivos. Então, primeiro, vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu ouvi o Celso mencionar que já trabalha nessa área há 40 anos. Eu também sou fonoaudióloga há 40 anos. E meu primeiro cliente, quando eu terminei a escola, 79, há bastante tempo, foi uma menininha que tinha autismo. E naquele momento eu pensava que a incidência de autismo era 1 em 10 mil nascimentos. Era considerado bastante raro, portanto, naquele momento. E aquela menininha com quem eu trabalhei por 6 meses com ela e não houve progresso. E depois foi bastante frustrante. Eu fiz um mestrado, eu era uma boa fonoaudióloga, mas eu queria entender o porquê de não ter esse progresso com essa menininha. Então, eu comecei a pensar nessa ideia de o que está faltando, na verdade. Felizmente, eu era uma daquelas pessoas que sabia o que eu não sabia. Então, eu fui buscar o que eu não sabia. Então, essa família levou essa menina para trabalhar com o Dr. Ivan Lovas na Universidade da Califórnia e me ligaram e perguntaram se eu podia ir até lá. E eu fui. E essa menininha com quem eu trabalhei por 6 meses estava fazendo... Eu fiz tudo o que eu podia e ela estava falando naquele momento, em sentenças, depois de 2 semanas. Aí, isso me levou a esse rumo de descobrir ainda mais sobre análise do comportamento. E é algo que, com o trabalho mais de perto com essa análise do comportamento e como uma fonoaudióloga, podemos chegar a esses resultados, portanto. Então, eu sou fonoaudióloga e eu tenho um mestrado, tenho uma certificação clínica, mas juntamente, exatamente como na análise do comportamento, nós somos generalistas, trabalhamos do nascimento até idade geriátrica, até a morte. Então, é difícil sermos bons em tudo. Geralmente, o que acontece no meu caso é que eu fiquei bastante especializada, trabalhando somente com crianças com autismo nos últimos 23 anos, na verdade, e também outras deficiências nesse período anterior. Mas trabalhamos em diferentes ambientes, trabalhamos em sistemas educacionais, escolas, trabalhamos em hospitais, centros de reabilitação e unidades residenciais. Então, os fonoaudiólogos trabalham com a grande gama de habilidades. E a dificuldade que eu ouço as pessoas falarem sobre as suas experiências em fonoaudiologia é que nos dizem que devemos trabalhar com qualquer pessoa que chegue lá e precise de nossos serviços. E como uma pessoa que trabalha na prática, isso não é possível, devo dizer, porque há algumas habilidades que você consegue
usar no seu trabalho. Uma série de habilidades específica. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre como a fonoaudiologia contribui para as metas que nós determinamos para essas crianças e o que nós usamos em termos na fonoaudiologia para ajudar nesse trabalho. No Brasil, as pessoas que trabalham em análise do comportamento geralmente têm formação em psicologia, então vocês conhecem essa questão do desenvolvimento, mas nos programas de análise do comportamento, muitas vezes não há essa informação disponível. Então, por isso que eu gosto de mencioná-la. Ontem, a Jane Howard, minha parceira de trabalho, mostrou alguns gráficos que tinham essa trajetória do desenvolvimento normal. Era mais ou menos assim, uma linha reta, né, que ela mostrou. Então, de um mês de vida, um mês de crescimento, desenvolvimento, e é assim que acontece. Agora, na verdade, essa trajetória é bastante íngreme, inclinada com crianças típicas. Elas aprendem muito nesses primeiros anos e depois começa a se estabilizar. Começa a parar na hora que a gente chega na minha idade. Mas, enfim, temos muito trabalho a ser feito, então, num período muito curto de tempo. Quando você vê a trajetória do atraso, do desenvolvimento, novamente você vê que há um crescimento inicial, que é bastante bom, mas depois começa a se estabilizar, a ficar num platô e fica ali. Essa área toda aqui, que você vê do que ela falou ontem, nós temos aqui essa fase de recuperação. É a zona de modificabilidade, ou seja, há ali uma oportunidade de fazer uma mudança, especialmente com as crianças no espectro. Quando estão abaixo de 5 anos de idade, essa lacuna é muito menor. Lembra que ela falou sobre isso ontem? E isso nos dá uma oportunidade de olhar a isso em termos de o que nós precisamos escolher, como a Cíntia estava dizendo, que objetivos, que metas nós temos que estabelecer para dar a essas crianças a melhor possibilidade de recuperar esse desenvolvimento e alcançar os seus pares. Então, nós trabalhamos muito com a nossa equipe, estamos sempre pensando, ao escolher as metas, se vão ajudar as crianças a saírem dessa trajetória aqui de baixo, movendo-as para a trajetória mais próxima daquelas de crianças típicas. Assim, quando nós olhamos, eu acho que nós chamamos aqui tratamento ABA típico, ABA típico, nós temos aqui analista do comportamento, aqui um supervisor, um técnico também, e aí nós temos aqui 25 a 40 horas por semana, em média. Mas geralmente é esse grupo que cuida de todo esse tratamento. Mas se houver um fonoaudiólogo junto, na verdade é um serviço separado. Parece que é como se você dividisse a criança em partes diferentes. Elas podem ter terapia e serviços diferentes separados. No nosso caso, muitas vezes as crianças vêm nos consultar e com isso, usam algumas horas da semana para fonoaudiologia e deixam de ter o tratamento de ABA naquelas horas. Então, como é que nós podemos atender essas crianças de melhor forma possível, de forma a atender as necessidades que elas têm? Eu devo dizer que eu sou uma boa fonoaudióloga, mas não há nada mágico em termos de ficar 1 hora por semana com uma criança, atendendo essa criança. O que a criança precisa em termos de intensidade, independentemente de quantas horas você dedica, 20, 25, 30, 40, os objetivos, as metas, as técnicas, as atividades precisam estar incorporadas em todo esse programa para que elas realmente ganhem o tanto quanto são capazes. Parte do nosso desafio é que nós temos muitas diferentes pessoas envolvidas na vida das nossas crianças, não é? Tem terapeuta ocupacional, professores, fonoaudiólogos, pais, amigos, provavelmente pessoal trabalhando então com análise do comportamento aplicada. Então temos que equilibrar todas essas recomendações diferentes, os inputs que recebem. Então nos Estados Unidos nós vemos que
no meu campo em particular, há uma falta de fonoaudiólogos e o tempo, em média, que os fonoaudiólogos têm de prática são de 4 anos. É um período muito curto. Eu ouvi muito ontem falarem sobre a necessidade de pessoas bem treinadas. Então, nós temos isso e temos que equilibrar isso com esse número cada vez maior de clientes que precisam dos nossos serviços. A mesma coisa acontece quando falamos de análise do comportamento. Há uma falta de analistas do comportamento e o tempo médio de prática é de 5 anos desse pessoal de aba. Então, nós temos 2 campos em que parecem competir, às vezes, em termos de quem vai cuidar dessa habilidade em particular. E nenhuma dessas 2 áreas tem uma experiência em profundidade que sabemos ser precisa. Então, essa é uma das nossas missões, ou seja, como treinar os clínicos, especialmente com o fato de que tomamos uma decisão de que íamos nos desenvolver, aumentar, atender mais crianças. Como a Cíntia falou, nós estamos abrindo nosso 6º centro com mais de 500 clientes. Então, sabemos que há essa falta de profissionais. Vamos falar sobre isso depois também. Então, com esse modelo integrado, o que nós queremos realmente fazer é dizer, bom, a ABA é a metodologia comportamental que nós usamos, e o que nós vamos fazer, então, é usar o que da fonoaudiologia? A informação sobre as normas de desenvolvimento, os objetivos a serem alcançados, e aí juntar isso no programa. Então, a maioria do trabalho que é feito no nosso lado, em termos desse modelo integrado, está na vanguarda do desenvolvimento de um projeto, de um programa. Nós temos ali um banco de objetivos e aí nós queremos com isso, com esses objetivos, ver como essas crianças conseguem chegar lá em todos os domínios de forma homogênea. Assim, quando eu estava me preparando para essa apresentação, eu tinha que ser cuidadosa em não usar somente normas americanas, porque é um país aqui que fala uma língua diferente. Então, eu construí a literatura e busquei o que estaria disponível aqui, que vocês tivessem acesso também. E há alguns estudos em português europeu de Portugal que têm o desenvolvimento do vocabulário como assunto e também desordens do desenvolvimento da fala. E vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas esse estudo aqui, especificamente, indica que há resultados similares entre inglês e português de Portugal. Então, aí tem 100 palavras aqui que são destacadas, mas os substantivos são 74%. Então, estávamos falando sobre programar algo que fizesse com que nossas crianças também tivessem um sucesso. 64% aqui em inglês, mas não faz muita diferença. Em termos de verbos, nós temos 10%, 10% dessas palavras em português, 12% em inglês. Mas, geralmente, verificamos que nós rotulamos tudo, temos nomes para as coisas que ensinamos às crianças. Então, com esse conhecimento, sabendo que não fazia tanta diferença entre as palavras em inglês e português que são usadas para o tratamento dessas crianças, o que eu verifiquei ser interessante também é que nas 100 principais palavras que o português europeu e o inglês usa, tem 64 que são correspondência idêntica. Algumas delas são leite, banana, nariz, cachorro, o cão, comer e papai. Então, podemos ver que há algumas similaridades nessas palavras. Isso tem a ver também com os estudos que nós fizemos em coreano, grego e acho que italiano também. Então, é interessante ver que quando olhamos as crianças em todas as culturas, cross-culturalmente, aprendem as mesmas palavras a princípio. Eu não vou falar para vocês as palavras que não correspondiam, mas vocês podem consultar esse estudo depois. Bom, então, quando pensávamos sobre isso, uma das coisas que nós oferecemos treinamento para a nossa equipe foi exatamente o quê? Quando a Cíntia e a Jean falaram daquela mapa do caminho, o que nós tentamos, o que nós precisamos saber sobre
o desenvolvimento típico de forma a estabelecer nossos objetivos de forma tão ambiciosa quanto possível. Nosso mantra é que nós programemos para que cada criança esteja naquela trajetória de desenvolvimento mais próxima do típico possível. Então, quando pensamos em desenvolvimento típico de vocabulário, ou desenvolvimento de vocabulário, até 18 meses, tem 2 ou 3 palavras no seu vocabulário expresso, palavras que as crianças podem falar. E quando eles têm 1 ano e meio a 2 anos, já ganharam 20 a 50 palavras no seu vocabulário expressivo. Então, pensem sobre como essas crianças... E pensa naquela lacuna daquelas crianças, naquela trajetória inferior com que trabalhamos. Então, temos as crianças cada vez mais novas. Aqui vamos dizer 3 anos de idade. E uma criança de 3 anos, típica, 2 anos e meio, tem 200 a 300 palavras no seu vocabulário de expressão. À medida que chegam a 3 anos, quando chegam a 3 anos, 900 a 1.000 palavras no seu vocabulário. Então, isso sempre me impressiona, porque é essa idade com que nós estamos, das crianças que estamos atendendo. Então, no perfil típico dessas crianças, se eles tiverem algumas palavras, elas são menos de 10 palavras. Então, é muito atraso. 4 anos, 650 palavras. Pensem que vocês que são pais, vocês não estão ensinando. Elas aprendem isso por estarem expostas nesse ambiente, por terem a televisão ligada, seja como for. Estão aprendendo essas palavras sem nós ensinarmos essas crianças aqui. E então, 5 anos... 2.100, 2.300. À medida que a criança chega ao primeiro ano, 6 anos de idade, tem 6.000 palavras no seu vocabulário da fala. O adulto, em média, homem, 5.000 palavras por dia são faladas. As mulheres, 10.000 palavras por dia. Então, eu sei. Eu devo dizer que é verdade, as mulheres falam mais. E temos um vocabulário muito maior. O que nos limita como adultos é que nós podemos só falar as palavras que pronunciamos. Tem outras palavras, não é? E aprendemos muitas palavras ao lermos. Mas se vocês pensarem sobre essas crianças com que trabalhamos no nosso programa, vejam quão atrasadas estão em termos da linguagem. E temos que pensar nisso. Então, o que essas normas de desenvolvimento nos dizem? A fim de catch up, ou seja, de recuperar esse atraso, aqui uma criança de 3 anos de idade tem a idade de idade entre 12 e 15 meses de idade, a correspondência de linguagem e idade. Vão precisar aprender 30 novas palavras por semana para recuperar esse atraso, cada semana. Mas eles não vão lá prontas para aprender isso porque precisam de outras habilidades. Uma criança 4 anos de idade com autismo também tem um diagnóstico, que tenha tido diagnóstico, tem que aprender 44 novas palavras a cada semana para recuperar esse atraso. É impressionante isso, mas isso nos dá alguns dados e marcadores que temos que usar como alvo. Eu já mostrei, então. Tchau. Eu já aprendi. Tchau. Obrigada. Obrigada. Desculpa. Desculpa. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Eu não falo português. E eu não falo português. Essa aqui foi o motorista do táxi que me ensinou a falar essa última. Mas, enfim, o que eu devo dizer é que no pouco tempo que estivemos em Portugal, nós aprendemos nos esforçamos para aprender algumas palavras de forma funcional. Uma frase, pelo menos, em português. Mas isso não é o suficiente para ter uma comunicação fluente. E eu posso ver mais nomes por aqui e por lá. Eu consegui até mais palavras que a minha colega. Nós estávamos ali buscando procurar informações de onde ir, instruções
caminhos, mas isso não é o suficiente. Você tem que não só saber palavras, tem que fazer sentido com essas palavras para poder se comunicar, para comunicar seus pensamentos, sentimentos. Então, há uma coisa que os programas de ABA foram acusados no passado, foi que acrescentar vocabulário a essas crianças, o contato, eles são rotuladores, mas não são funcionais nessas habilidades de comunicação. Então, quando nós vemos as normas do desenvolvimento, nós temos também que ter o desenvolvimento da sintaxe, estabelecimento de sentenças, as crianças típicas, como as crianças típicas têm. Então, vamos ver como, a partir disso, como estabelecer os alvos. Primeiro, 1 ano, falam coisas como mamãe, comer ou mais. 2 anos, fala frases de 2 palavras. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que não há nada mágico em termos de chegar a 2 anos. Tem a ver com o vocabulário. O que a pesquisa nos diz é que as crianças precisam ter um vocabulário de expressão entre 50 e 80 palavras antes de começarem a fazer essas frases de 2 palavras. Então, isso acontece mais tarde, muitas vezes, com essas crianças com autismo, do que aquela norma de desenvolvimento. 3 anos de idade, aqui 3 palavras. Vocês veem um padrão aqui? O desenvolvimento da sintaxe vai sendo feito à medida que a idade avança. 4 anos, 4 palavras na frase, e assim por diante. Eu sei que quando o médico estava falando ontem, ele estava dizendo como as crianças de 3 anos são fluentes, especialmente se for uma menina, em termos da sua comunicação. Na hora que chegam a 5 anos, tem já um bom desenvolvimento para chegar a sua gramática a 90% até de da gramática de um adulto. Então, novamente, para mim é impressionante. Isso aqui é um alerta que estamos numa corrida aqui com essas crianças. Agora, fonoaudiologia é importante e é ou melhor, a fala e a escuta é algo que pode estar deficiente para essas crianças. Mas temos, então, o quê? O desenvolvimento social que acontece até antes, que faz com que essas crianças possam aprender as coisas de forma acidental. E há também um déficit que as crianças, adolescentes e adultos acabam tendo. Então, até 6 meses de idade, uma criança com desenvolvimento normal está sorrindo em termos de interação social, em resposta à interação social, pode seguir o olhar do adulto, fazer contato visual, imitar sons dentro do seu repertório, olha para ver de onde vem uma voz, sorri em resposta ao sorriso de outra pessoa e localiza um item no ambiente, algo que eles conhecem. Se for uma palavra que conhecem, eles procuram esse item que foi nomeado. Então, quando a gente vê tudo isso que nossas crianças no espectro não praticaram, podemos ver o porquê que elas não estão aprendendo tanto das habilidades de linguagem quanto aquelas crianças de desenvolvimento típico. Tem um vídeo aqui curto de uma criança de desenvolvimento típico e quero que vocês vejam aqui rapidamente esse vídeo. Alguém chama do outro lado da sala e, ao fazer isso, veja como há essa sintonia aqui, como a criança está ligada ao que está acontecendo. Kaden! Hey! Oh, God, you got Auntie. Hi. The wheels on the bus. Oh, good looking. Então, quando estamos olhando essas crianças que têm 14 meses de idade até 36 meses de idade, não temos esse tipo de resposta, não é? Então, pensem em todo o aprendizado que ocorre aqui dessa idade em diante e geralmente é perdido com nossas crianças, as crianças que atendemos. Aqui um cliente que tem 3 anos de idade nesse vídeo. Quero que você veja o que acontece quando alguém chega nesse ambiente e está tendo atenção à tarefa sendo realizada.
Mas vejam que se ele está olhando ao adulto, Hi. Good looking. Take a bite. então, novamente, em termos de pontos fortes, ele está dando atenção ao brinquedo, não está querendo, apresentando fuga, nada disso, mas nós precisamos que as crianças façam isso, então, de forma muito mais acidental, muito mais automaticamente, e temos que ensinar essa habilidade, não é o que fazem normalmente. Também falamos no nosso programa muito sobre como oferecer um reforço, como a Cíntia falou hoje, a Daphne também, e os vídeos mostrados ontem sobre isso, porque nós podemos ver que estão se concentrando muito no contato visual e no reforço das crianças, que, por sua vez, faz com que nós sejamos reforços. Então, aqui, com as crianças menores, quanto tempo nós temos de treinamento ou ensino dessas crianças numa mesa, ou quanto tempo passamos em outros ambientes, como nesse caso aqui, uma criança de um pouquinho menos de 2 anos de idade. E ela está trabalhando com nossa terapeuta de nível médio, falando de musiquinhas e tentando engajar essa criança e reforçar o comportamento. Veja como ela está conseguindo fazer com que ela seja vista como um reforço. Oh, you said it. Oh, you said it. Good job. Ready, set, good jogging, Pika. Boo! Pika. Boo! Pika. Ready, set. The noble Duke of York. Oh, he had 10,000 men. He marched them to the top of the hill, then he marched them down. Uh-oh. Again. Go. Good talking. Because when you're ready. Because when you're up. And when you're down, you're down. And when you're only halfway up, you're neither up nor down. Motorboat. Ficou um pouquinho longo, né, o vídeo, mas enfim, você vê que para nós isso é algo do que fazemos na nossa terapia precoce, inicial, porque sabemos que nosso tempo será poupado mais tarde, uma vez que tenhamos essas pessoas como reforços, e então pode ter um pouquinho de comportamento de fuga ali, mas é logo controlado. Então fazemos esse tipo de coisa com as crianças menores. Então essas brincadeiras com essas musiquinhas e fazer com que elas olhem, elas preencham as palavras faltantes e ganhamos com isso um pouco de impulso ali, esse aprendizado. É isso que nós queremos ver sendo utilizado. Quando estamos falando, claro que nós temos atraso da fala nessas crianças, e essa questão, às vezes, e as pessoas na minha área de fonoaudiologia dizem que ninguém pode ensinar a fala a não ser o fonoaudiólogo. Não, isso é ridículo. Todo mundo ensina, os pares, os pais, outros terapeutas. Então, acho que a questão é quando que alguém que tenha a minha especialidade, meu know-how, é necessária, não é? Nós temos nossos objetivos ali alinhados com as normas de desenvolvimento, mas quando uma segunda opinião, uma segunda avaliação é necessária por alguém como eu, não é? Então, em algumas áreas críticas, eu acho que a fonoaudiologia é absolutamente útil, mas para a maioria dos nossos clientes, eles são verbais. Vou falar um pouco depois sobre a AC, mas não usamos, às vezes, a comunicação aumentativa, muitas vezes, mas se precisarmos, podemos usar.
Então, temos essa colaboração entre analista do comportamento e fonoaudiólogos, então, envolvendo outras pessoas também, o pessoal que trabalha com a criança, os professores, pais, clínicos, são todos treinados a conseguir o melhor das oportunidades de aprendizado para uma criança. Às vezes, há uma questão de inteligibilidade, uma área em que nós temos crianças que têm essa explosão de linguagem e depois não conseguimos entender muito do que estão falando porque a articulação não está boa. E aí, nesse caso, eu provavelmente vou fazer uma avaliação adicional e ajudar a chegar a programas elaborados para lidar com isso. E isso nos leva a falar sobre o sistema de fonologia, o sistema de som, desenvolvimento do som. E, novamente, duas diferentes línguas. Você viu que eu tentei pronunciar alguma das palavras em português. A parte bacana da fonoaudiologia é que nós entendemos o alfabeto internacional fonético. Eu posso transcrever o que eu acho que eu ouço. E o Celso e a Daphne me ajudam também. Me ajudaram nisso. E eu posso transcrever, pelo menos eu posso fazer a minha melhor tentativa de falar corretamente. A mesma coisa com as crianças. Às vezes eles falam coisas que são tão diferentes do que é o objetivo típico. Então, você tem que transcrever e fazer uma interpretação do que é que eles estão dizendo e ver o problema. Em muitos casos, não é uma questão de erro de articulação, e sim o fato de que os nossos crianças sejam minimalistas. Eles esquecem, não colocam ali vogais, não terminam as palavras. Um dos estudos em português mostra que é muito mais comum que a criança transponha sons ou sílabas. Então, você pode ver isso, o que pode ser só um erro comum que você pode corrigir precocemente. Então, há um outro estudo do Silva, em 2012, em que se estudou o desenvolvimento fonológico com português de Portugal. A idade era um fator determinante, então a aquisição do sistema de som do português estava completo até 7 anos de idade. Então, essa era a norma. Então, há outros marcadores antes disso. E então, em inglês, às vezes, as crianças deixam as consoantes para fora das palavras e temos que trabalhar com isso, tanto quanto possível, tão cedo quanto possível. Mas parece não haver uma diferença entre gêneros aqui. Em muitos casos, às vezes os meninos são mais... desenvolvem depois, demoram mais tempo. Mas aqui, nesse caso, não há diferença entre os dois gêneros. Uma outra área que tem a ver também com essa questão de perguntas relacionadas à linguagem e o que fazer a respeito. Quando as crianças devem fazer perguntas com WH no inglês, não é? Então, em termos de pessoas, itens, localidades, em 2 ou 3 anos. Agora, onde e por que 3 ou 4 anos? Ou melhor, o que e onde? Então, são conceitos que nós queremos que as crianças possam desenvolver. Uma das coisas que eu quero falar também, já que falamos desse modelo de integração ou integrado, é o que acontece. Há uma diferença em termos de desfecho real. Aqui, em 2005, esse estudo foi conduzido. Eu não consegui o slide de 2014, mas enfim. O que vocês veem aqui são grupos. A doutora Howard falou sobre isso ontem. 3 grupos nesse estudo. Esse grupo... Bom, todos os 3 grupos tinham uma base de QI bastante similar. E vejam aqui aquela diferença na progressão do QI depois de 2 e 3 anos. Lembram-se? Bom, aqui, dados por 1 ano coletados, e vemos que referência, esse grupo aqui, o EIBT, que é a terapia de análise do comportamento precoce nesse último grupo. E outra coisa interessante aqui é ver que esses aqui nós tivemos uma aula, na verdade 2 escolas foram envolvidas aqui, crianças
com autismo, crianças com outros atrasos de desenvolvimento, paralisia cerebral ou síndrome de Down. Então, essas crianças aqui... Essas outras crianças tinham só outras crianças com autismo na sala de aula. Então, elas tinham fonoaudiologia e terapia de comportamental como tratamento. Esse daqui não tinham fonoaudiologia como tratamento. E os dados, depois de um ano, então, como falei, aqui não estão ainda na faixa normal, mesmo que o QI proporcione uma grande diferença naquele ano, ainda há muito trabalho a ser feito. Se você não tiver habilidades de linguagem na faixa normal, vai atrasar você isso daqui em termos de social e a questão social. E isso é algo que me frustra muito, mas uma das razões de eu fazer o trabalho que eu faço, eu sei que não há nada mágico em termos de eu sentar com uma criança, e sim, eu tenho que mostrar às pessoas o que eu faço, como fazer o treinamento, quando nós podemos embutir nesse programa que eles têm com centenas de oportunidades para essas crianças. Então, de 800 a 1.200 oportunidades de aprendizado todos os dias, e muitas delas são ligadas à linguagem. Então, temos aqui a linguagem receptiva e expressiva. Aqui na expressiva, o mesmo resultado depois de um ano. Então, novamente, essas crianças não estão recebendo fonoaudiologia individual, e sim esse modelo integrado juntamente com análise do comportamento, com esses objetivos bastante ambiciosos estabelecidos no programa. Eu não verifiquei, não achei nenhum recurso de normas de desenvolvimento em português. Tem aqui em inglês. Talvez, não sei se vai ser útil para vocês, mas enfim, isso é importante para o corpo clínico, porque cobre todas as áreas do desenvolvimento e lhes dá algumas diretrizes em termos do que as crianças de desenvolvimento normal estão conseguindo. Então, a questão aqui é, como é que isso nos ajuda como clínicos? Por que nós queremos saber de tudo isso? Bom, acho que a razão principal é que não podemos fazer isso somente por ensino, por tentativas discretas. E se não ensinarmos essas habilidades de pré-requisito, as crianças não vão ser aquelas pessoas que estão aprendendo e são observadas. Nós não temos tempo de ensinar essas crianças aquelas 2.300 palavras até que completem 5 anos. Muito mais aquelas sentenças de 5 palavras e outros conceitos também que precisam. Então, precisamos ter um programa mais forte que sejam informados também com a parte de fonoaudiologia e envolva a análise do comportamento aplicada. Então, estamos buscando como ensinar essas crianças a serem bons aprendizes. Então, as crianças de desenvolvimento típico e as com atraso. Então, como é o contato visual? Como é que eles saem com os pares, interação com os pares e ver as oportunidades de aprendizado? Estabeleça uma meta. Quando nossas crianças estão num programa de 6, 7 horas por dia, estamos buscando aquelas 1.200 oportunidades de aprendizado por dia, de 800 a 1.200. É claro que não é bom fazer tudo isso sentando numa cadeira, simplesmente. E aqui, referências de vários estudos que mencionamos. Assim, o que estamos vendo aqui é que há uma colaboração contínua com a avaliação. Parte do que nós fazemos foi, nós avaliamos nossas crianças na entrada, como referência, e eu uso a palavra baseline de referência um pouco de forma flexível. Às vezes, não usamos aqueles testes padronizados, mas naqueles primeiros 6 meses, eu quero ver teste de vocabulário, linguagem básica testada. Se a criança tiver uma preocupação de articulação, isso é testado também. E aí, a sintaxe e as informações pragmáticas. Queremos isso, então, na avaliação de baseline, de referência básica. E aí, nós temos essa observação direta, vemos a observação direta e avaliação de comportamento.
se eu fizer o teste ou não. Agora, muitos dos nossos analistas do comportamento também fazem o teste de fonoaudiologia, desde que esteja dentro do seu escopo de prática. Não precisa ser um fonoaudiólogo, eles podem fazer esse teste e depois falar comigo, se for necessário, sobre a interpretação desse teste. Nós temos módulos de treinamento também, em termos de como aplicar esses testes e analisá-los. E aí podemos estender o trabalho que nós fazemos, desde que haja mais pessoas treinadas a fazê-lo. E vemos aqui o uso funcional da linguagem e também temos aqui amostras de linguagem. Podemos ver como as crianças, então, estruturam o que falam e generalizar isso a outros ambientes e tarefas. Isso é interessante também. Eu tenho muitos testes que nós usamos de linguagem em inglês, mas acho que não são úteis para vocês, não é? Mas eu pesquisei a literatura e há um teste de vocabulário chamado ABFW. Alguém conhece esse teste? Então, acho que está sendo usado em alguns estudos para medir o vocabulário em português brasileiro. Então, as crianças têm uma lista de verificação de comunicação aqui, que é mais ampla. São perguntas mais amplas e algumas questões que cobrem a parte de sintaxe, a parte de pragmática. E isso foi traduzido para o português, esse outro material. Não sei se é um bom teste, mas se não tiver nenhum outro recurso, eu espero que haja. Talvez eu não tenha sido capaz de encontrar na literatura, mas é um bom começo esse daqui. Uma das coisas que a Cíntia mostrou um gráfico, uma ilustração semelhante. Sempre pensem sobre como nós podemos ponderar pesar esses nossos objetivos, essas nossas metas. Oi, desculpa, Gisela. Obrigada. Essa é parte da educação que nós fazemos com os pais, como educadores, porque muitas vezes eles chegam a nós e a preocupação de um pai minha criança não fala. Então, dependendo da idade, estão preocupados com o seu desempenho acadêmico, aprender cores, números, mas é preciso enfatizar, esse lado da balança, não é? Então, atenção, a referência conjunta, a imitação, vocabulário e sintaxe. Quando nós temos esses itens em boa forma, os outros itens vêm muito mais rapidamente. Então, a contribuição, da minha perspectiva, em termos de fonoaudiologia, tem a ver com as avaliações, que fazemos aqueles testes padronizados, mas aí também a questão de treinar o grupo, o corpo clínico a aplicar o teste, a interpretar, e também os analistas de comportamento podem fazê-lo. E depois a avaliação do vocabulário. Eu trabalho muito com o corpo clínico em termos de interpretar os resultados. Não só os números me interessam, mas que tipo de erros eles fazem. Isso nos dá muitas informações sobre como estabelecer nosso programa. Muitas vezes nossas crianças dominam certas categorias de palavras. Quando vem uma ilustração de um conjunto de brinquedos, ele sabe o nome de cada brinquedo individualmente, não é? Agora, uma outra categoria, você fala, para que categoria pertence essa palavra? Eles vão dizer brinquedos. Mas quando as crianças veem um grupo de itens, entendem que são brinquedos, não querem que eles dependam daquele item em particular. Então, nós temos que usar tudo isso em consideração, levar tudo isso em consideração ao desenvolver um programa. A avaliação de articulação, acho que eu diria que se você verificar um bom fonoaudiólogo com quem estiver colaborando, isso aqui pode ser algo que podem ajudar muito. Eu verifico que, às vezes, os analistas de comportamento podem fazer isso, mas leva muito mais em termos de chegar a programas de imitação com aqueles objetivos que você tem definidos, e há regras que usamos aqui em relação a colocar um certo grupo de conjuntos de palavras para prever que será mais fácil a criança ser bem-sucedida com aquele grupo de palavras. Então, trabalhamos nessa área também.
Então, isso aqui tem a ver com, novamente, onde essas crianças estão nesse desenvolvimento. Aqui o teste baseline, ou de base, às vezes, em 6 meses, se a criança está chegando na idade da pré-escola, quero ver que progresso estão conseguindo, mas eu retesto em 6 meses, 1 ano, e aí esse programa, eu quero ver se ele saiu dessa trajetória atrasada e está indo mais em direção a essa trajetória típica. Podemos usar isso para o nosso corpo clínico e aí verificamos se estamos conseguindo aquele ganho significativo, de forma que elas fiquem com o seu desenvolvimento mais próximo àquele das crianças típicas. E quando verificamos o tempo que deve ser passado nesse tratamento, quando uma criança vem se consultar conosco, 2, 3 anos, é um aprendiz inicial, e eu falo muito com os pais e falo, olha, não é nisso que queremos gastar ou usar o nosso tempo. O que nós queremos é fazer com que as crianças tenham atenção às pessoas e aos eventos no ambiente. E, novamente, gostaria de mostrar um breve vídeo. Nossas crianças não respondem tão rapidamente, muitas vezes. Então, nós temos aqui programas de sons ambientes e o que nós precisamos foi que as crianças prestem atenção nos estímulos do ambiente. Ela ouviu o telefone da tia tocando. Independentemente, ela sobe as escadas, vai pegar o telefone, vai voltar lá para baixo com o telefone em mãos para entregar à tia. Então, quando nós vemos esse tipo de ocorrência, nós temos que nos lembrar o que nós buscamos. É isso que nós queremos ver aqui em termos de... Essa ideia... Aqui, então, os bebês rastreando esse movimento. Você já consegue ver alguma diferença ali em termos de como a criança rastreia esse movimento nessa idade. Então, além daquele questão de comportamental, a imitação é crucial. Faz com que as crianças comecem a falar por imitação. E sabemos que nós podemos controlar ou dar dicas para diferentes tipos de imitação, mas não vocal. Não há nada que você possa fazer para conseguir essa palavra imitada pela criança. Então, nós precisamos de um repertório bastante bom antes de começar essa de imitação, antes de começar a ensinar ou treinar a linguagem. Temos que falar frases, não só dar nome às coisas, aos objetos. Aqui, 2 crianças no espectro que estão fazendo uma imitação entre pares. Hey, Kitty. Ring, ring. Hello. Hello. Hey. Hey, Kitty, watch. That's good. It's so good. Hey, Kitty, watch. Ding, 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 ding. Hey, Kitty. Ding, 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 ding. Ding, ding. Hello. Então, quando eu vejo esse nível de imitação, especialmente aqui entre pares, ambos no programa, nós temos uma boa ideia de que estão cuidando, tendo atenção ao seu mundo muito diferente do que quando chegaram ao nosso atendimento. Então, tem essa questão da observação acidental. Também precisamos que nossas crianças tenham interesse nos seus pares, não é? A Cíntia mencionou isso, ou alguém falou sobre isso, a ideia de que nossas crianças no programa passam muito tempo com adultos, e isso não generaliza-se aos seus pares. Então, nós precisamos ensinar isso também, esse interesse nos pares, e também desenvolver complexidades sociais. Temos um outro vídeo aqui que eu queria mostrar. Novamente,
uma criança de desenvolvimento típico de 2 anos, talvez um pouco mais velha, um pouquinho acima de 2, mas ela tem muita linguagem já e está brincando com a mãe. Então, é uma brincadeira de faz de conta já. Yes, I want my coffee warm. Okay. Okay, Mom. I mean, it's hot. It's hot now? I bought it for you. I mean, get this coffee warm. Okay. It's gotta be smaller first. Maybe. Gotta be smaller. She took the cup over and she said, "Let me get this coffee." Então, ela pegou um copo e falou, deixa-me aquecer esse café um pouquinho. 2 anos, é precoce, mas é bastante linguagem que ela tem. E ela vai, então, poder... vai ser um par de muitas crianças que podem ir à escola com ela, não é? Temos um trabalho grande nesse sentido, então. Antes de terminar, rapidamente queria mencionar aqui que muitas vezes há muitas informações equivocadas ali sobre a questão da imitação motora oral. Não há nenhuma evidência dessa pontuação do papel da imitação oral motora. Então, nós tínhamos isso, estudamos isso e queremos que vocês entendam que tudo que nós sabemos sobre isso é que são áreas completamente separadas, ou seja, podemos ter várias imitações orais ou motoras que não ajudam a fala. Então, nós incluímos em imitação generalizada essa questão de fazer uma prática da imitação. E a questão disso é que, quando você fala, faça isso, eu quero que a criança preste atenção no que eu estou fazendo, que é diferente, o que muda. Isso significa tudo, desde uma habilidade motora fina ou grossa, ou alguma coisa na minha expressão facial, porque quando estamos ensinando as crianças a imitação, e a imitação verbal, ela vai prestar atenção na sua boca. Isso é muito útil, porque assim elas aprendem. Dessa perspectiva, usar alguns movimentos, a imitação oral motora, não é algo ruim, mas não adianta fazer só isso. Há 2 referências aqui a esse respeito. Há 2 estudos bastante interessantes. Queria que vocês soubessem disso. Então, tudo que eu disse hoje não desconta o fato de que nós temos muitos clientes que não são verbais. E precisamos prestar atenção também ao fato de que como vamos oferecer um sistema de comunicação funcional a esses clientes. Então, nós temos aqui sistemas de comunicação alternativa e aumentativa, que é parte do que fazemos também. Nós temos uma regra de ouro em nossa instituição que, se a criança estiver no programa abrangente, vamos esperar dar a essas crianças uma boa oportunidade de desenvolver essas habilidades que são pré-requisitos. O que nós precisamos é usar um sistema de comunicação não verbal. Então, nós temos uma ilustração, um sistema de um PECS, não quer dizer que vão conseguir ali o que precisam, ou seja, precisamos emparelhamento com o modelo, e sabemos que muitas pessoas também na minha área sentem que não é ético usar esse sistema de comunicação por imagens. Temos outras coisas que essas crianças têm que aprender antes de serem bons comunicadores, e é aí que nós queremos passar o nosso tempo. Aqui já falei sobre isso, do programa de aba abrangente ser depois de 6 meses. E temos também aqui a participação, então, do analista de comportamento e do fonoaudiólogo trabalhando junto para ver qual é o problema e o que deve ser, qual é a questão em que temos que trabalhar conjuntamente. Temos aqui alguns apps, temos o GoTalk, o Proloco e o Avaz. São os programas que nós usamos também para o inglês. Eu tenho uma lista aqui de referências dos trabalhos citados
aqui em português, da pesquisa desenvolvida em português. Se vocês quiserem, então, consultar essa referência. É isso, muito obrigada.